Olá, gente. Estamos aí nesse nosso quarto encontro, né, sobre essa temática nossa de formação cidadã, memória e cultura afro-brasileira. E aí eu quero mostrar para vocês aqui um pouco, para a gente ir acompanhando nos nossos slides, qual é o tema dessa nossa aula de número 4, Memória e Cultura das Áfricas. Seguimos com os objetivos da aula anterior, que é discutir as relações entre história e memória, analisando aí os axiomas e as identidades criadas a partir dos referenciais eurocêntricos, buscando também conhecer a estrutura político-social da África antiga. Bom, falava para vocês na aula passada que esse nosso curso, ele é uma provocação, né? A gente vai colocando alguns elementos aqui e a gente vai fazendo as leituras na semana, vai fazendo as discussões no fórum, com o objetivo de começarmos um diálogo sobre esse tema que é tão importante para nós compreendermos a própria maneira como a sociedade brasileira se estrutura, né? Quando nós pensamos a África antiga, a história da África, o que a gente vai observar é que a história do continente africano, a história africana, é uma história de silêncio, né? Ou seja, o que aparece? A África é uma grande fornecedora de força de trabalho e que vai mover a empresa colonial. Ponto. A África é isso. É um lugar onde tem gente que vai trabalhar para enriquecer a colônia. Agora, o que essa gente pensa? O que essa gente faz? Como que essa gente se comporta? Há um silêncio total a respeito disso, né? Há um tempo atrás, alguém falava sobre filosofia e alguém dizia, mas a filosofia africana, aparentemente pensar a filosofia africana em alguns círculos acadêmicos soa quase como uma heresia. Como filosofia africana? Não existe isso. E eu ouso dizer para vocês que existe. Nós desconhecemos. Há um silêncio sobre isso. Mas partindo do pressuposto de que os seres humanos pensam, os seres humanos refletem sobre a sua existência, os seres humanos se espantam, os seres humanos perguntam, eu posso fazer uma afirmação muito tranquila, que os seres humanos africanos, portanto, filosofam. Portanto, há uma filosofia, né, ali, né, sendo refletida no continente africano. Mas há um total silêncio. A gente tem que entender isso e aceitar, de certo modo, que há um total, pleno silêncio sobre os povos e as culturas e o próprio pensamento africano. A gente não elabora, não trabalha muito bem com essa questão do que está acontecendo ali no cotidiano. Esse silêncio, esse desconhecimento sobre a cultura, sobre a história, sobre a sociedade africana antiga, vai provocar o surgimento de falsas afirmações, né? De falsos axiomas. E eu quero destacar para vocês aqui 2 desses axiomas. Vamos dar uma olhada? O primeiro deles: na África só existem tribos de índios semiculturados. E não havia uma cultura avançada relacionada à religião, comércio, e todo o continente possuindo heranças culturais egípcias e gregas e persas. O atraso tecnológico se dá pelo caráter tribal dos povos africanos, assim como as doenças, não é? Então, são falsas afirmações que procuram explicar, legitimar ou naturalizar determinados processos. Então, a África é um lugar perdido, um lugar selvagem que ali, qualquer coisa que for feita pelo europeu, ainda que de um modo atrapalhado, sempre será algo muito bom. Porque, afinal de contas,
é um povo tão atrasado, tão selvagem, que o simples contato, mesmo com esse europeu malvado, vai trazer para esse povo algum benefício, né? Então isso tenta colocar, ser colocado para a África. Isso nos leva a entender que a própria forma, a própria categoria negro, né, preto, crioulo, né, é no fundo um produto europeu, né, pois os brancos, a sociedade branca, inventam essa noção do negro, do preto, do crioulo, com a intenção de dominar. Lembra quando a gente falava nos encontros anteriores a questão do estigma, né? O negro será estigmatizado, há um processo de estigmatização do negro, e nesse processo de estigmatização do negro há, portanto, uma forma de dominação por parte do europeu sobre o negro. A questão da ideologia, né? Portanto, a gente vai compreender que há nesse processo a discussão sobre a própria identidade africana. Ela é uma identidade falsamente construída com esse perverso objetivo de legitimar a exploração, né, dos corpos, das riquezas, né, dessa sociedade africana. Então, a história africana é contada não a partir do africano, ou como a gente tem dito desde o nosso primeiro encontro, a história africana não tem sido contada pelo leão. A história africana tem sido contada pelo caçador. É o caçador que está contando a história, né? Ou seja, é ele quem está determinando o que será contado, o que será dito sobre a África. Ou seja, boa parte daquilo que nós conhecemos sobre a África passa pelo filtro estrangeiro, passa pelo filtro europeu. E aí a gente precisa entender que esse continente vive do século XV até o século XX, esse continente vive um processo de repartição ou de colonização desse continente de uma forma intensa e perversa, né? Vamos dar uma olhada no mapa, só para a gente poder ver como que o continente africano foi dividido, né? Esse mapa, a gente pode considerar ele com muita tranquilidade, pelo menos até o século XIX, com muita tranquilidade, esse mapa pode ser visto mais ou menos desse modo aqui, né? Com países como França, Reino Unido, Bélgica, Alemanha, Portugal, né? Dominando grandes extensões do continente africano. Essa forma de dividir o continente africano, que a gente está olhando aqui, que a gente está identificando aqui, ela é uma forma muito curiosa, porque ela desrespeitou por completo, por absoluto, houve um completo desrespeito às organizações existentes no próprio continente africano. Ou seja, nessas divisões territoriais desses países que colonizaram o continente, não houve nenhuma preocupação com os povos que estariam sendo agrupados num determinado território. O processo, portanto, de colonização do continente africano, ele é um processo que ele é cruel sobre vários aspectos. O primeiro é a própria existência de um país que domina, né, um outro grupo e que está ali com o único propósito de explorar as riquezas do outro, ou seja, com o único propósito de expropriação de riquezas. E o outro aspecto é que, nesse processo de colonização, se impõe a esses grupos, com mão de ferro,
uma forma de governo autoritário, né, e que impõe também determinados padrões de culturas como dominantes. Então, todo o período de colonização será, né, esse período de colonização começa lá no século XV e vai até praticamente o final do século XIX, em alguns países até mais da metade do século XX. Esse processo, quando ele começa a ser desfeito, deixa os países, deixa regiões africanas, os povos africanos, numa situação desalentadora. O processo de descolonização é tão cruel quanto o próprio processo de colonização. Então, quando o colonizador se retira, ele deixa num determinado território grupos que jamais se comportaram como amigos, de forma amistosa. E aí, muitas regiões africanas, depois do processo de descolonização, mergulham num longo período de guerras civis, né? Algumas que vão durar décadas, algumas que se desdobram até hoje, se nós olharmos para o continente africano, né? Portanto, os horrores que nós ainda vemos, que nós presenciamos no continente africano, ainda são desdobramentos de um período anterior, que é o período de colonização, e depois o período de descolonização, né? Ou seja, esses povos que foram sendo agrupados e que no momento da descolonização acabaram sendo deixados à sua própria sorte, né? E mergulharam então em conflitos, em guerras civis violentas, bárbaras, muitas vezes financiadas, né, por interesses que ainda estavam fortemente ligados a esses antigos países, às suas antigas colônias, né, aos antigos países colonizadores, né? Ou seja, a presença do colonizador, ela se altera, mas ela não se retira de todo, né? Com o fornecimento de armas, né? Com ainda hoje a retirada de matérias como o petróleo, o ouro, diamante, de diversos países, né? Então, essa África antiga, desconhecida muitas vezes de nós, ela é que vai fornecer para a sociedade brasileira, né, boa parte dessa mão de obra também da colônia aqui no Brasil. E quem são esses povos, né, quem são esses homens e mulheres africanos que vêm para o Brasil? A gente pode dar uma olhada, mas são mais de 70 povos diferentes que são trazidos para o Brasil. Vamos dar uma olhada na lista, né, de alguns desses povos, talvez os que vão predominar. Ao todo, né, para o Brasil, são trazidos mais de 70 povos africanos diferentes, né? Bantus, Congo, Mali, Haussas, Iorubás, Zulus, né, Benin, que são os diversos povos africanos que vão ser trazidos para o Brasil. Povos diferentes, com culturas diferentes, com expressões religiosas também diferentes. Vejam, há uma diversidade imensa de povos africanos que são trazidos para o Brasil. E ao chegar ao Brasil, há uma prática no Brasil de misturar esses povos e colocar esses povos em lugares diferentes, colocar esses grupos misturados em lugares diferentes pelo Brasil afora, com a intenção de dividir para manter a pressão, né, a opressão sobre o grupo, né? E é esta prática que vai, de certo modo, povoar boa parte do território brasileiro, né? Por exemplo, os Iorubás, eu queria mostrar para vocês aqui esse slide. O povo Iorubá é o único povo
negro que vem para o Brasil que tendeu espontaneamente para aglomerar-se em cidades. O único cuja realização política teve uma base urbana, né? Ibadan é a primeira grande cidade negra do continente africano. Os iorubás, por exemplo, vão ter uma grande concentração de iorubás em Salvador, né? Tanto que no século XIX, durante o século XIX, muitas vezes, ali nos anos 30, em Salvador vão existir revoltas de negros. Tanto que em janeiro de 1835 vai haver uma revolta de negros muito importante na nossa história, que é a chamada Revolta dos Negros Malês, né? Que são negros de origem iorubá também, né? E que já estavam muito habituados a viver nesses agrupamentos como cidades, né? E que têm uma organização política também muito estruturada e que vão fazer um enfrentamento ali muito sério, uma revolta que dura 4 dias na cidade de Salvador. Ela acaba sendo sufocada, né, pelas forças do governo. Alguns vão morrer, pessoas vão morrer, mas é uma revolta que marca de uma forma muito contundente a história brasileira. Tanto que o Estado brasileiro, após a revolta dos malês, proíbe a venda de escravos baianos para outras partes do Brasil. De 1835 em diante, durante um período longo de tempo, né, a comercialização de negros escravizados baianos foi proibido porque esses negros passam a ser considerados como perigosos, com um potencial de rebeldia que podia ser perigoso no caso dessa sociedade escravocrata, que não desejava, obviamente, espalhar esta tendência para outras partes do Brasil, né? Então, a presença, portanto, desses negros, né, que tem uma organização política, ela sempre foi muito tensa no caso brasileiro, né? Nunca foi muito tranquilo. Outro grupo que é trazido para o Brasil são os bantus, ou bantus, né, que também dominam a metalurgia, né, que dominam também a questão da agricultura e que têm domínios, assim, do ponto de vista técnico, muito apurados. Na realidade, quando se pensa a questão da escravidão, a escravização do negro que é trazido para o Brasil, não se traz somente, não se apropriam somente da força de trabalho do negro, mas se apropria também daquilo que ele sabe fazer, né? A escravidão africana, ela foi uma forma ainda mais perversa quando nós consideramos que esses povos estavam organizados, né, vivendo, se desenvolvendo no seu continente, e de repente eles são sequestrados, né, a mão de obra deles é explorada e o conhecimento é extraído deles também, né? Ou seja, não houve só um processo de colocar o negro como uma máquina reprodutora de trabalho. Porque, na realidade, se tira do negro também, né, o seu conhecimento, a técnica, a metalurgia, a agricultura, a criação de rebanhos, né? Tudo isso é trazido também com os negros, que já sabem fazer isso, né? Que já têm um desenvolvimento muito forte, né? Que vão adaptar determinadas plantas às situações, por exemplo, climáticas do Brasil. É triste a gente identificar
que esta é uma situação que vai acontecer no Brasil. Outro engano que existe é imaginar, eu tenho batido nessa tecla, é imaginar que a estrutura política e social da África antiga é uma estrutura também da selvageria. Não, há muitas formas políticas de se organizar, né? As chamadas anarquias, as chamadas chefaturas, as chamadas hegemonias, que são formas, né, como essa sociedade, como a sociedade africana se organiza. Através das anarquias, por exemplo, né, onde há uma estrutura social sem um comando político centralizado. E para quem já se aprofundou um pouco na análise dessa questão da anarquia, isso não significa bagunça, significa uma forma de estruturar a sociedade sem um comando político que tenha um centro, né? Ou seja, e o que vai ser identificado é que muitas vezes essas anarquias africanas foram verdadeiros sistemas muito equilibrados, estáveis, com muita flexibilidade, muito coerentes, né? Que vão organizar muitas comunidades dentro desse modo de comunidades anárquicas. Ou, por outro lado, as chamadas chefaturas, né? Que vão ser algumas comunidades que vão ser dirigidas por um chefe, por uma família, né? Um governo, portanto, que se dá pela herança. Ou seja, no continente africano, a noção, a forma de organização, a estrutura política, né? A estrutura através da chefatura é outra coisa que está presente nessa sociedade, né? Por exemplo, as chefaturas eram muito comuns entre os iorubás na Nigéria, que se organizavam através dessas chefaturas, né? Essa chefatura, ela existia sem a organização de um exército e nem de imposto. Era uma questão que se dava muito mais pela tradição, né? E não por uma centralização de poder. E, por fim, uma terceira forma de organização de estrutura política são as chamadas hegemonias, né? E aí aqui ocorre a hegemonia, ela vai ocorrer pela submissão, né, de outras comunidades, como, por exemplo, as chefaturas, aí as relações de poder, né? As hegemonias agora elas são mais hierárquicas, centralizadoras, com a imposição do imposto, com a manutenção de um exército. São muitas maneiras, portanto, de organização política. Portanto, quando a gente pensa a África, a gente está pensando uma área, um continente com mais de 50 países diferentes, com uma população com mais de 800 milhões de habitantes, né? Hoje quase 1 bilhão de habitantes, né? Com um sistema, com formas de organização muito complexas, né? Ou seja, mas que ao longo dos últimos séculos vem sofrendo uma forma de silenciamento, de extermínio muito grande. E essa África que é transplantada através do Atlântico para o Brasil, né, portanto, os afros brasileiros, ainda, né, expressam muito dessa cultura da África. E aí eu encerro dizendo assim, que a cultura brasileira, a forma de ser brasileiro, é uma forma muito africana. Daí a necessidade de nós buscarmos entender melhor e mais o que é ser brasileiro e o que é ser africano. Estudando mais, compreendendo, dialogando e nos abrindo para essas formas de conhecimento. Gente, quero agradecer imensamente vocês. Nós continuamos aí, né? Vamos tendo os encontros ainda também com a professora Cláudia, vamos nos encontrar e vamos dialogar sobre os caminhos e trazendo
nos nossos próximos encontros para algumas questões do nosso cotidiano, voltando a trabalhar essas questões também. Então, para todos vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!